Boa noite, NetWeavers. Aqui é o Carimelo e, em nome da SBN, eu agradeço o interesse de vocês no nosso programa Conexão SBN. Eu sou mentor, coach, palestrante, pensador, idealista e sócio fundador da SBN. Para quem não conhece ainda, a SBN é uma associação de pessoas e empresas que acreditam na prática do NetWeaving, isso é, acreditamos que generosidade, colaboração, altruísmo, entre outras boas práticas, podem transformar o mundo num lugar melhor. Nesse terceiro programa, a gente vai falar com o Rafael Barbosa, da X por Y, um parceiraço que nós, uma parceria que nós estabelecemos agora há pouco tempo e estamos lançando. Nós vamos falar sobre desenvolver o empreendedorismo colaborativo, como isso impacta positivamente na sociedade, na cultura da colaboração, na diversidade, na equidade, na inclusão social, e todos esses são princípios alinhados com a SBN, né? Então, eu queria, já em primeiro lugar, agradecer o Rafael pela disponibilidade, né? E começar perguntando para o Rafael, quem é o Rafael? Boa noite, Cari, boa noite à sua audiência todas, NetWeavers, né? Muito obrigado pela atenção e pelo convite. Bom, o Rafael é uma pessoa que está em busca, né, de constante aí, de tentar achar uma solução, entregar um bom projeto. Nós estamos, de fato, nos últimos 10 anos envolvidos, né, com essa parte de economia colaborativa, mas especificamente agora com a permuta multilateral, né, que a X por Y acaba sendo um produto, né, uma aplicação prática do conceito mais genérico, né, que é a economia colaborativa. Então, muito feliz em poder, de fato, ver a ferramenta funcionando, o projeto se desenrolando, mas entendendo também que o caminho é longo e que estamos apenas começando, né, dentro desse mar de oportunidades que estamos tendo. E agradeço muito, eu fico muito honrado de ter a SBN como parceira nessa caminhada de aculturar as pessoas sobre a economia colaborativa, mostrar a ferramenta, mostrar suas aplicações. Então, muito obrigado por me convidar e ter aqui com todo o seu time, né, a sua audiência. Bom, já dando um gancho, então, explica para a gente aí o que é a X por Y, como é que ela surgiu, o que é e como é que ela surgiu. Perfeito. A X por Y é uma plataforma de permutas multilaterais, né, que está, como eu falei, dentro do conceito de economia colaborativa. Ela surgiu da necessidade da gente otimizar as capacidades ociosas, né? A gente começa a observar que mesmo os profissionais liberais ou as grandes empresas, né, a gente tem Bandeirantes como clientes, TV Record, todas elas têm muita ociosidade, já acaba desperdiçando, né, essa capacidade produtiva. E a gente entendeu que isso, né, a gente precisava trabalhar nisso, esse era um foco que a gente tinha que melhorar, né, a performance das empresas e profissionais liberais, porque tinha mais gente precisando. E quando veio a crise, né, a gente começou antes da crise, na verdade, né, ganhamos o prêmio FINEP com essa solução, mas a crise acentuou demais essa questão, ou seja, as pessoas ficaram mais ociosas ainda, o que deu uma oportunidade de trabalho um pouco melhor para a gente. Então, a X por Y é uma ferramenta de permuta multilateral, onde cada membro, pode ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, coloca ali sua ociosidade, ou seja, sua capacidade, né, ociosa, recebe numa moeda alternativa e com essa moeda consome produtos e serviços de outras pessoas que também estão ociosas. Dessa forma, ela preserva o caixa da empresa ou da pessoa física dela e consegue ser mais eficiente, consegue acessar produtos e serviços que ela não conseguiria antes, e com isso a gente começa a dar uma otimização, né, melhor nas empresas, né, nos recursos das empresas e profissionais liberais. E qual é o perfil do cliente? Quer dizer, dentro desse contexto, existe um perfil ou são vários perfis? Carinho, o que a gente tem observado, de fato, é que não tem um modelo. São vários segmentos que têm ociosidade. O problema é que a ociosidade é sentida de maneira diferente. Então, você chega num profissional liberal, você vai entender os horários ociosos dele, né? Um personal trainer, um advogado, um psicólogo, ele tem ali a ociosidade dele. Você chega numa rede hoteleira, é outro perfil. Você chega num lojista que tem produto parado, aí você já é produto. É outro tipo de cálculo, né, de qual que é a capacidade ociosa dele. Você chega numa indústria, é outro tipo de cálculo. Então, o que a gente percebe é pouquíssimas empresas estão com taxas altas. Eu diria que quase nenhuma, ou realmente um número muito pequeno, estão com 100% de taxa de ocupação. A maioria, né, está com taxa de ocupação baixa, o que dá uma possibilidade dela conseguir vender mais.
E quando eu falo vender mais, assim, realmente, mas é isso que ela está tentando todo dia. Sim, mas ela está tentando dentro do conceito normal, né, de venda em reais. Quando a gente coloca dentro da economia colaborativa, é muito mais fácil para ela vender. A gente percebe que as empresas, né, têm uma condição de comprar na permuta muito maior. Se compra na permuta com mais generosidade, ela vende com mais generosidade. E assim começa a girar. A gente fez um experimento, né, com o Sebrae São Paulo e foi muito gratificante de ver. A rodada de negócios em reais, o volume girado foi infinitamente menor a uma rodada de negócio em permuta. Na permuta, os profissionais liberais e as empresas que estavam participando foram muito mais generosos em comprar, porque ela já sabia que ela ia pagar em permuta, alguém ia comprar dela. Então, o giro foi muito maior. Numa rodada em reais, aquela questão um sentimento, né, que é normal do ser humano. Ele acaba se apegando aos poucos reais que ele tem, ele não compra do colega, ninguém compra dele, fica todo mundo ali afogando junto, né? Então, a permuta multilateral, ela começa a dar ela desata esses nós e as coisas ficam mais fluidas, né? Diz uma coisa, você falou de Sebrae, depois a gente pode até falar um pouco mais, mas o que você diria que é o grande impacto, como a SBN é uma empresa de impacto social, né? Qual seria o grande impacto da X por Y? Qual é o foco de impacto que ela tem? Cara, e o que a gente percebe, e eu falo aqui de uma empresa da comunidade, né? A gente está trabalhando com a CUFA, né? Então, lá no Jabaquara, até uma emissora de TV, todas têm ociosidade, todas estão apertadas no financeiro. Então, não é uma condição específica de um profissional ou uma empresa ali da comunidade. Então, o impacto que a gente gera é de fato um alívio no fluxo de caixa. A gente faz com que as empresas ou profissionais liberais consigam comprar produtos e serviços usando o que estava desperdiçando. Com isso, a capacidade, então, a pessoa tem um aumento de qualidade de vida, tanto na vida pessoal, quanto, de fato, na empresa. Então, aquela empresa que não tinha capacidade de contratar uma assessoria de imprensa, contratar um advogado, contratar uma agência de marketing, contratar mídia, quando ela começa a permutar a capacidade ociosa dela, ela começa a ter condição de fazer isso. E com isso, naturalmente, a empresa dela cresce, inclusive em reais mesmo. Então, a gente consegue dar esse ramp-up. Isso vale para o profissional liberal, isso de uma escala pequena, né, aquela empresa ou profissional liberal da comunidade, até uma grande empresa. A gente começa a ser significativo nos balanços das grandes empresas também. É importante dizer isso, Cari, porque a gente fica com a ideia que a permuta é uma coisa de empresa pequena. Nos Estados Unidos, né, 75% das empresas que estão na Fortune, e para você estar na Fortune, né, não são empresas pequenas, fazem permuta multilateral. O site, né, do IRS, que é a Receita Federal Americana, tem uma aba específica para permuta multilateral. Então, perceba que lá já está muito mais sério, né? Os números estão entre 20 e 30 bi de dólares, se somar, né, todos os clientes, né, de permuta multilateral. Então, um número realmente muito grande aí a economia americana realmente é maior que a brasileira, mas mesmo para lá esse número é muito significativo. Então, é uma tendência sem volta. A gente, de fato, está muito confiante nisso, né? A gente já está trabalhando há 8 anos na plataforma, entendendo que a gente está bem atrás dos Estados Unidos. Por isso que esse momento aqui com vocês, cara, é muito importante, porque é uma forma da gente conseguir divulgar o conceito, que é um conceito novo, né? E como todo conceito novo, tem uma curva aí de disseminação. Então, a SBN, sendo parceira da X por Y, a gente trazendo essa ferramenta, é muito gratificante para a gente, que a gente começa a ter um volume maior de pessoas que conhecem o projeto, que conseguem experimentar e, consequentemente, indicar outras pessoas, e assim a gente vai naturalmente crescendo. E a rede, né, quando cresce, fica cada vez melhor, porque quanto mais produtos e serviços, melhor a experiência, né, do usuário, mais próximo, né, da moeda nacional fica, né? Então, se me perguntar, tem tudo hoje na X por Y? Não, tem muita coisa, mas ainda não estamos perto do que é, né, esse modelo de negócio nos Estados Unidos, por exemplo. Potencial, né? Já que você falou da CUFA, né? Você citou aí a CUFA é a Central Única de Favelas, né? Exatamente. Aproveita um pouquinho desse case, já que você citou ele. Então, é um case que muito nos animou, né? A CUFA nos procurou com o objetivo de
sair do assistencialismo, ou seja, eles queriam ter uma solução, né? E isso é uma frase que eles falam que muito me alegra. A favela não é pobreza, não. Favela é potência. Bom, e como é que aproveita essa potência da favela? Como é que a gente otimiza isso aí? E quando eles viram a ferramenta que tem um foco, né, que ajuda, inclusive, no comércio local, porque você consegue setar na ferramenta que vamos supor que nós dois sejamos moradores lá, né, da CUFA do Jabaquara, que é uma das 63 favelas lá do Jabaquara. O que a gente fez é o seguinte: olha, você precisa de quê? Você precisa de gráfica? Vou valorizar aqui no software, vai aparecer as gráficas daqui primeiro. Vão aparecer outras se, por exemplo, você pedir um segmento que não tem na favela, aparece de outras regiões, mas tem incentivo ao comércio local, tem uma confiança melhor, né, entre as pessoas. A gente acha que não, mas realmente o pessoal da comunidade, se organizado, se tiverem ferramenta, ele acaba realmente comprando ali, ele não tem motivo para comprar de outro lugar, e aí o dinheiro fica na comunidade, gera emprego e começa a circular. Então, há um impacto muito visível e, de fato, sem assistencialismo nenhum, porque ninguém está dando nada, todo mundo está trabalhando. Você recebe permuta, paga em permuta e assim começa a girar. Importante dizer, Cari, que assim, não é tudo ou nada. A gente não chega, mesmo nos Estados Unidos, que está muito mais maduro, a gente não chega na empresa de ninguém e pega 100% em permuta. Não é assim. A gente pega o que tiver ocioso. Então, pode ser 1%, pode ser 20%, 30%. O que acontece, o que a gente reconhece, é que o volume de ociosidade é muito maior que as pessoas pensam. Quando ela começa a analisar a empresa dela mesmo, ela fala: cara, eu não sabia que eu estava tão ocioso assim, não sabia que eu estava deixando de ganhar tanto dinheiro, e eu estava aqui. Eu estou numa situação complicada, porque eu estou devendo, e, ao mesmo tempo, eu estou desperdiçando, que acaba ficando contraditório, mas essa é uma realidade da maioria das empresas atualmente. Ela está no caixa, ela está devendo, e se você olhar a capacidade ociosa dela, ela está muito aquém do que ela poderia estar vendendo. E aí a gente entra nesse ponto exatamente. Entendi. Já que você se empolgou aí com a CUFA, com o case da CUFA, você também citou lá no começo sobre o Sebrae, né? Como é que é essa parceria com o Sebrae, né? Deve ser algo bem interessante aí pelo perfil e pela quantidade de empresas, né? Então, o Sebrae São Paulo, né, a gente começou a nossa negociação com o Sebrae São Paulo, que a gente mostrou para ele a eficiência, né, da permuta multilateral nas rodadas de negócio, como eu citei, né, no início do nosso bate-papo aqui. Assim que eles viram essa eficiência, né, que realmente o volume de transação era muito maior quando você deixa as pessoas pagarem em permuta, eles entenderam que, e quando veio a pandemia, eles entenderam que precisava criar, né, ter uma ferramenta do Sebrae para que fosse usada para reativação econômica, né? Que eles entenderam que era uma ferramenta muito poderosa nesse sentido de não deixar a economia, as empresas quebrarem, né? Na verdade é essa. E aí fizeram um edital público, foram chamadas, acho que 28 empresas, e a gente, felizmente, foi a empresa contratada. Então, hoje nós somos oficialmente a plataforma de permuta do Sebrae, e agora estamos sendo também a plataforma de rodada de negócios em permuta do Sebrae. O contrato inicialmente é com o Sebrae São Paulo, mas como o edital já previa, né, outras regionais podem aderir. A gente já está aderindo Goiás, já aderi Goiás, Distrito Federal, Amazonas, estamos indo para outros estados aí. Então, esse é o projeto, né, ou seja, ser uma ferramenta de reativação econômica nesse momento onde as empresas estão ociosas e o dinheiro está curto, né? Uma empresa não está comprando a outra justamente porque está com pouco dinheiro, mas aí você chega com a permuta multilateral, você começa a destravar esse ecossistema todo, né? Agora, a gente olhando, né, pelo que você está falando, o impacto que a X por Y causa na sociedade, eu ironicamente falando, posso dizer assim, o governo deve estar dando um grande apoio para vocês, né? Realmente, a gente acabou, e a notícia de hoje, né? Estamos muito felizes. Existe um projeto do governo do Estado de São Paulo chamado Empreenda Rápido, né? O Sebrae opera esse projeto, mas na prática, né, que o dono do projeto é a Secretaria de Desenvolvimento do governo do Estado de São Paulo. E o escopo do projeto é para atender 400 mil empresas. E nós fomos agora selecionados e aprovados para ser um parceiro oficial do projeto. Então, estamos muito felizes com isso. Porque, de fato, né, o governo do Estado, mesmo se a gente pensar na parte de arrecadação, né, a parte do Tesouro, da Secretaria de Fazenda, ele não, se as empresas quebrarem, ele está junto, né? Então,
o que não podemos deixar essa desestruturação empresarial, né? As empresas têm que se manter, têm que... Aí na permuta, não interessa, ela tem que comprar e vender para que ela consiga ter o produto que ela precisa para poder girar. Essa questão da economia colaborativa, cara, é uma coisa importante, porque algumas empresas ficam falando, olha, como é que vai ser isso? Isso aqui é um novo normal, a gente vai estabilizar vendendo permuta. Permuta sempre existiu, ela não é nova. O que a gente trouxe, de fato, foi a questão da permuta multilateral, que ela acaba dando uma escala maior. Mas a economia colaborativa, ela vai ter sempre o seu papel aí. Quando a economia real voltar, talvez diminua um pouco, né, esse tamanho. Mas o que aconteceu, o que a gente vê agora é que a economia tradicional, ela deprimiu de uma tal forma que ela abriu espaço, né, para a economia colaborativa, e é esse espaço que a gente está ocupando. Porque, na prática, as pessoas têm que continuar vivendo, né? Tem que comer, tem que estudar, tem que se vestir. Então, essa é a grande coisa. Assim, a gente está criando ferramentas, e é assim que as inovações exigem, né? Surgem e sobrevivem. Elas atendem uma necessidade. E é basicamente isso que a gente está fazendo. Ou seja, existe, de fato, uma acentuação de um problema que a gente já trabalhava, né? Quando veio a pandemia, esse problema se acentuou, que é o problema da ociosidade, da falta de dinheiro, e a gente está preenchendo esse vácuo aí com uma metodologia que já é consagrada e muito forte nos outros países. E agora a gente está, de fato, tendo reconhecimento, inclusive do poder público nesse sentido. Importante dizer que agora, sendo plataforma do Sebrae, a gente está sendo contratado por prefeituras, né, para fazer rodadas de negócio, porque aí não é uma relação do público com o privado, né? As prefeituras não estão contratando a X por Y. Elas estão contratando o Sebrae, né? E a gente é a ferramenta do Sebrae. Então, isso também é uma coisa que muito nos empolga, que agora quem está nos divulgando é o próprio poder público, né? As prefeituras e governo do estado, para que a gente ajude, né? A comunidade a reerguer aí, né? No ponto de vista econômico. Acho interessante porque eu falei ironicamente, achando que o governo não estava ajudando em nada. E aí você dá uma visão bem diferente, quer dizer, já é emocionante saber né, a situação que está do governo em relação, né, a situação pública em relação a vocês. E falando sobre isso, você deve ter algumas histórias inspiradoras aí de pessoas, né, de empresas que entraram, que conseguiram aumentar os seus negócios. E eu queria que você, de repente, contasse, até para inspirar alguma das pessoas que estiverem assistindo a gente, de tentarem entrar, né, de se animarem a entrar na plataforma. Cari, nós temos de todo jeito. Assim, tem pais que estavam com 3 filhos, com 2 anos atrasado na escola, mas o pai era profissional liberal, a mãe tinha agência, e quando entraram no X-Por Y, conseguiram pagar a escola de filho e agora pagaram até adiantado, né? Então, isso é muito gratificante para a gente, ou seja, a gente fez com que a escola que eles estavam estudando, que precisava de mídia, e estava sem dinheiro para fazer mídia, conseguiu mídia na X-Por-Y, eles começaram a atender outros clientes na X-Por-Y, né? Os dois, né? Cada um na sua profissão, conseguiram crédito para fazer. Isso é muito gratificante, né? Porque já estava ficando uma situação constrangedora com os 3 filhos, e já tinha passado um ano, né? Houve uma aceitação da escola para virar o ano, mas não iria haver para virar o segundo ano. Então, isso foi um ponto que muito me alegrou, mas, por exemplo, nesse ano, né, nesse caso de escola, já foram, só esse ano, por mais de 200 anuidades que a gente atendeu. Então, 200 pais que a gente atendeu aí nesse assunto. É uma despesa pessoal, não é empresarial, mas faz parte, né? Aquele pai tem que pagar aquela, sendo profissional liberal, ou sendo uma empresa, tem que pagar essa escola. Mas empresas grandes também, que tinha muita taxa de ociosidade, aí conseguiram fazer bonificação de funcionários, só com a parte de ociosidade, revitalizou a empresa de tal maneira, ocupando ali aquela... Então, mudou a empresa, né? A empresa conseguiu contratar vários serviços especialistas, né? Advogado, assessoria de imprensa, mudou fachada, tudo sem mexer no caixa. E com essa mudança, ela conseguiu realmente aumentar o faturamento, inclusive em reais. Então, a gente realmente mudou a empresa totalmente, ela usando só o que ela estava desperdiçando. Existem situações de empresas que fecharam, e aí estava naquela situação que assim, o cara fechou uma papelaria. Então, ele trouxe o estoque todo para a casa dele.
Então, ele tinha um apartamento de 3 quartos, ocupou um quarto só com estoque até o teto. Então, ele sacrificou a família dele, estava ali numa condição ruim, porque ele tinha quebrado, vendo aquele estoque ali todo dia, e sem conseguir vender, porque ele não estava vendendo nem quando tinha a loja aberta, imagina depois que fechou. Então, na X por Y, a gente vendeu tudo num dia, porque na permuta as pessoas compram muito mais fácil. Ele já teve crédito para montar um outro negócio, já saiu daquela parte psicológica, inclusive, narrada por ele, muito pesada, né, de acordar dia e ver a família dele sendo sacrificada, um quarto inteiro ocupado com um negócio que ele tinha quebrado. Então, tem para todo gosto aí, assim, essa questão. O fato de você poder monetizar o que está te sobrando para conseguir o que está te faltando é muito interessante. Cari, se eu chegar para você, para qualquer uma das pessoas que estão ouvindo a gente aqui, eu queria até fazer essa reflexão. Se alguém tirar da gente o que está nos sobrando, não nos faz falta. O que faz falta para a gente é o que nos precisa. Agora, tirar o que está sobrando, não faz. Então, essa é a grande trunfo da permuta multilateral. Ou seja, você coloca a sua ociosidade, você coloca o que está te sobrando, e você tem crédito para comprar o que está te faltando. E se a gente otimizar isso aí, esse é o grande desafio, porque a gente começa a ver, agora que a gente já está 10 anos quase nessa estrada, a gente começa a analisar as empresas, e grandes empresas, o nível de ociosidade é muito grande. Aí você vai ver, olha, muita gente precisaria do que você está jogando fora. Aí você vai, e aí você olha o caixa dele, ele não está conseguindo comprar um monte de coisa, não está conseguindo pagar os funcionários. Outra coisa interessante também, outra aplicação interessante. A gente começou a atender o que a gente chama de B2E, Business to Employee, onde as empresas começam a dar remuneração, uma bonificação ali extra para os seus funcionários em permuta. Então, a empresa tem ociosidade, ela vende na X por Y, ela fica com crédito em X e ela acaba bonificando, ou alguns com meta, outros sem meta, os funcionários, é percebido o funcionário como uma renda extra. E para a empresa, ela não está mexendo no caixa. Então, ela conseguiu ali segurar funcionário, né? Ela tinha um nível salarial que não era dos melhores, mas a percepção do funcionário recebendo crédito para poder usar com churrascaria, resort, escola de filho, etc., a percepção dele era que, de fato, o salário dele tinha aumentado, mas na prática não tinha. Então, perceba que... o último caso também, deixa eu citar aqui que eu acho importante. Vamos lá. Essa questão também da questão dos devedores. Eu acho que a pessoa, quando está com dívida, quem já passou por isso sabe, né, e é uma grande parte da população, ela conseguir pagar em permuta é uma grande coisa. A gente está fazendo essas intermediações, não só com escola, né, como eu já citei, mas tem uma série de situações entre devedor e credor, e agora começou a reverter. Quem está nos trazendo os clientes são os próprios credores. Agora, o credor tem uma situação com o tal devedor que fala, cara, esse cara é um bom cliente, o cara não vai conseguir pagar. Então, tem contadores, né, que já têm a contabilidade, fala, cara, o cara não vai conseguir pagar. Se eu não, deixa eu dar a chance dele pagar em permuta para mim, porque eu já tenho que gastar na X por Y, e eu retomo o serviço para ele, porque aí eu resolvo, né? E assim, a gente não surgiu para isso, a gente surgiu para monetização de capacidade ociosa, mas a gente começou a ser usado realmente para resolver os problemas de inadimplência, e a gente vê, cara, que é bom para os dois lados. Para quem está devendo é bom que limpa o nome, para quem está de credor também. O cara quer resolver aquela situação, ele não quer ficar com aquela... não receber nada, né? Então, eu termino aqui falando das aplicações com essa aplicação, de fato, de resolver problema de inadimplências, né? De uma certa forma também, né, o Rafael, é uma forma de redistribuição de recursos, né? Não é uma redistribuição de renda, até em segunda instância, mas é uma redistribuição de recursos, né? Como você disse, se todos nós liberássemos aquilo que está sobrando na nossa casa, da nossa empresa, a gente não teria problemas, talvez, tão graves de pobreza, né? Tão graves de carestia, né? Entendeu? Então, é isso mesmo. Me diz uma coisa, você comentou aí rápido, né? Iniciou falando dos Estados Unidos, mas como é que são essas iniciativas em outros países, né? Isso também está avançando em outros países? Como é que está isso? Muito, Karim. Do ponto de vista proporcional, o continente que é mais forte nesse assunto é a Oceania. Então, na Austrália, Nova Zelândia, proporcionalmente, tem um volume de permutas multilaterais muito grande. Os Estados Unidos acaba sendo o volume em termos absolutos maior, porque ele é a maior economia do país, né? Então, do mundo. Então, de fato, o volume americano e está mais próximo da gente consegue ter um pouco mais de informações.
Mas na Europa também é muito comum. Então, de fato, nós aqui na América Latina estamos bem atrasados nesse conceito. O que muito nos alegra no seguinte sentido, cara, a gente está até aprendendo com os erros dos outros, ou seja, eu estou sempre tentando, né, observar como é que foi a caminhada, a curva na Europa, nos Estados Unidos, para tentar realmente acertar o máximo e fazer essa curva nossa mais rápida possível, né, para a gente não ter os mesmos tropeços que eles tiveram lá. Então, mas realmente é evidente que a gente está atrás, é importante dizer isso, né, na legislação, no número de usuários, na aceitação pelas grandes empresas, no conhecimento, né, do conceito, mas é esse caminho. Também a gente ficar aqui achando que nós somos atrasados e que é difícil. É assim mesmo. Eles já passaram por esse caminho, estamos agora, a gente, passando por esse caminho, tendo essa oportunidade aqui com você de divulgar. Eu fico imaginando que 10 anos atrás, 5 anos atrás, existia um Cari lá nos Estados Unidos, existia um Rafael, e eles estavam conversando lá, divulgando o conceito. É o que a gente está fazendo aqui. Não deixa de ser um lado educativo, né? Exatamente. Não seja... Agora, Rafael, a gente tem sempre uma pergunta aqui. Como é que foi a tua conexão com a SBN? Como é que você conectou a gente? Como é que foi essa história? Então, eu inicialmente me conectei a você, né? Assim, da gente tentar trocar alguns conceitos. Eu sempre gostei o seu propósito tinha muito a ver com os propósitos, apesar, né, de que quando a gente baixa a cabeça, eu vejo muito que eu estou precisando até algumas vezes levantar a cabeça e ler um pouco mais sobre algumas coisas, mas eu vi que o propósito estava muito ligado e a gente tentou entender aí como a ferramenta, né, atenderia, né, dentro da SBN em ter uma parceria, né? Então, nosso objetivo é, de fato, junto com os NetWeavers, né, mostrar a ferramenta, mostrar o uso, aprender, inclusive, com o uso, né, com outras aplicações, porque essa questão das aplicações que eu citei aqui, com a questão de inadimplência, com a questão de bonificação de funcionários, a gente aprendeu com os nossos próprios parceiros, nossos próprios clientes. A gente não surgiu para isso e nem pensava nisso. Então, eu vejo que cada hora, né, agora entrando no serviço público também, a gente começa a ter outras aplicações aí. Então, o nosso objetivo com o SBN é um compartilhamento de propósito e ser uma ferramenta para juntos conseguirmos atingir mais gente, né? Mostrar mais eficiência, mostrar uma condição melhor para as pessoas, né? Compartilharem e colaborarem aí. Então, eu vejo dessa forma e penso que a gente está só começando, né? A caminhada é longa e esse é o primeiro passo que a gente está dando aqui. Muito trabalho pela frente, né? Com certeza. Bom, a X por Y já está no nosso site, né? Já está lá no site, no www.ivin.com.br, mas onde as pessoas podem também achar mais informações da X por Y? Cari, a gente está presente em todas as redes sociais, né? A gente tenta manter bem atualizado o nosso LinkedIn, nosso Instagram, YouTube, Facebook. Então, o site é xpory.com, né? A gente ali está muito focado na explicação do que é o conceito e nas ofertas mesmo, né? Uma pessoa se apresentando para outra. Mas, assim, eu acho que essas reportagens, os conceitos mais detalhados, eu sugeriria as redes sociais mesmo, que a gente tenta sempre mostrar, como a gente está fazendo aqui, mostrar cases, né? Porque realmente é o que você falou. O case, ele acaba sendo um modo mais prático da pessoa entender. Porque uma coisa é entender o que é permuta multilateral, o que é economia colaborativa, mas as pessoas têm, principalmente as que estão tendo o primeiro contato agora, elas têm dificuldade de traduzir para a vida delas o que de fato ela usa, né? Quando a gente começa a publicar, né, nas nossas redes sociais cases, exemplos, personagens reais ali, começa a ficar mais lúdico, né? Mais fácil ali para a pessoa fazer a tradução para a vida dela, para a empresa dela e assim por diante. Rafael, eu acho que a gente deu bastante informação aqui. Eu queria agradecer a tua disponibilidade, a simpatia, a eloquência, né? Que é outra grande característica sua. E queria que você deixasse uma mensagem final aí para os nossos NetWeavers aí, né? Colocando o que você acha aí desse acordo, do momento do Brasil, né? Dá uma mensagem final aí para o pessoal. Primeiro, eu queria te agradecer, Cari. Eu acho que você, desde o início,
acreditou na gente, entendeu, pesquisou, mas também trouxe seus colegas para validar, né? Você não quis tomar nenhuma decisão sozinho, apesar de desde o início estar acreditando. Né? Fui meio chato. Como é que é? Fui meio chato. Não, e é isso aí. Eu acho que assim, você fez um negócio maduro, você demonstrou seu propósito, o propósito da SBN. Eu acho que isso tornou assim a relação muito forte desde o início. E eu acho que a gente está aqui agora numa construção, né? Como eu disse, a gente começou a fazer o alicerce da casa, temos muito que fazer ainda. Então, eu tenho primeiro gratidão a você, gratidão à SBN, de nos dar essa condição. Espero realmente que a gente seja uma ferramenta que seja muito interessante para todos os usuários, não só da SBN, né? Porque acaba a gente fazendo uma comunidade grande, a gente espera ter essa história que já tem em outros países, né? Espera ter essa força, esperamos ter essa força para chegar nesse patamar, né? Porque realmente, cara, é importante a escala, porque a experiência do usuário, ela tem muito a ver com isso. A pessoa, quando entra, principalmente numa cidade nova, que tem ali um volume de produtos e serviços grandes, a experiência dela é muito maior. A inércia é o nosso problema, né? Atualmente, a gente entra numa nova cidade, acaba não tendo de início, então a gente tem que trabalhar isso, esperamos que a SBN nos ajude nisso, as parcerias com o Sebrae também, nós estamos muito contando com isso. Então, assim, eu queria ter humildade, né? O sentimento que eu estou agora nesse momento é humildade, que a gente está no começo de uma caminhada que é bonita, é boa, desde que a gente, os poucos resultados que a gente deu até agora, né? São milhares de empresas, mas ainda é pouco perto do país. A gente já vê realmente o resultado prático e a gente espera expandir. Então, e o conceito, assim, o sentimento quanto ao negócio que eu queria deixar para todos é o seguinte: reflita cada um de vocês. O que sobra de vocês não te faz falta. Então, e sobra muita coisa. Não estou falando só daquela roupa no armário que você não está usando. Sobra o seu know-how, sobra o seu tempo, e te falta um monte de coisa. E você está aí endividado, pagando conta, então, se a gente organizar esse cenário, a gente tira essa importância dos bancos, do negócio de juros, esse assunto, porque se a gente colaborar mais, a gente consegue ter acesso a produtos e serviços que a gente deseja, ofertando produtos e serviços que a gente deseja de uma forma mais sincronizada, de uma forma mais natural, do que, de fato, esse consumo desenfreado de um lado, ao mesmo tempo a ociosidade do outro. Quando vem a crise, você está endividado de cá e também não tem cliente. Então, eu vejo que assim, existe um câncer aí para a gente consertar. Não estou dizendo que a X por Y é a solução para tudo, mas ela é um passo, ela é um alívio aí nessa questão. Quando a gente consegue, de fato, aplicar, a gente vê com naturalidade como ela começa a desatar esses nós aí e colocar as pessoas e empresas numa colaboração e, consequentemente, numa situação mais de paz e também de prosperidade. Um dado que a gente acabou não falando: quantas empresas hoje estão na plataforma? Somando as empresas e profissionais liberais, nós estamos chegando a 11 mil empresas e profissionais liberais ativos na plataforma. Muito bom. Rafael, então, obrigado mais uma vez pela tua disponibilidade. E, como sempre, eu vou terminar fazendo uma oração que diz muito sobre o que a gente fala aqui no Conexão SBN e na SBN. Concedei-me, Senhor, serenidade necessária para aceitar as coisas que não posso mudar, coragem para modificar as que posso e sabedoria para distinguir uma das outras. Pessoal, boa noite e até o próximo Conexão SBN. Muito obrigado a todos. Uma boa noite a todos.